Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, dia 18 de dezembro de 2021, gostaríamos de, inicialmente, conversar sobre Minha Vida na Outra Vida. Minha Vida na Outra Vida é o título de uma obra, de um livro, escrito por uma senhora dos Estados Unidos, relatando a sua vida em outra existência, em outra encarnação, na Irlanda. Ela atualmente é americana e ainda vive nos Estados Unidos, e sua família ainda está lá. E ela então, de repente, no livro ela conta que começou a se perturbar com imagens que de repente surgiam em sua mente, mostrando que ela teve uma outra vida, filhos, casamento, e que foi na Irlanda, e estes fatos da imaginação, entre aspas, não é? Ela a preocupava muito, a ponto de ela insistir com o marido da encarnação atual em visitar a Irlanda. Só que quando ela chegou lá, ela conhecia tudo, nunca foi lá nesta encarnação. Mas quando saltou no aeroporto, ela foi diretamente à cidade, a uma cidade do interior da Irlanda, e decifrou, aliás, recordou, lembrou dos detalhes da cidade, e ela mesmo se guiava, como já conhecesse desta vida, da vida presente, aquela cidade e os detalhes da cidade. E o mais importante é que ela encontrou ainda parentes dela já velhos, já idosos, uns com 90 anos, outros com quase 100 anos, alguns que foram filhos dela na encarnação passada. Só que nesta encarnação ela foi muito jovem, a Irlanda, em retorno para rever o seu passado. E lá ela encontrou, foi na igreja, conversou com o sacerdote, e havia um cemitério na própria igreja, e ela foi enterrada naquele cemitério na encarnação passada. E ela viu a cova dela, foi filmada em cima da cova dela, e ali estava o nome dela. Ela recordava tudo, o marido, tudo, com a maior nitidez. E então enfeixou neste livro, que passaram para um filme. Você que está nos assistindo, pode consultar no Google Minha Vida na Outra Vida. Há livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, mostrando a realidade da reencarnação, do retorno, e também por livrarias não espíritas. É um filme baseado em fato real desta senhora. E de maneira que, além deste caso, há outros casos, milhares de casos, de pessoas que recordam encarnações passadas. Entre eles o caso de uma jovem chamada Regina, que nasceu aqui no Rio de Janeiro. Ela era preta, ela era negra, e de uma família muito pobre, nasceu numa favela. Mas ela não aceitava essa encarnação, e nem aceitava sua família atual. Havia muitos irmãos, e ela então sempre se queixava da mãe, alegava que a mãe dela desta encarnação não era sua mãe, e que nem o pai era seu pai. Ele era de cor branca e sua mãe de cor negra.
e ela com um cabelo próprio da cor, ela quando ia dormir, ela recordava plenamente que era uma garota loira, de cabelos longos, rica, poderosa, e se lembrava inclusive dos detalhes da casa, do enfeite da casa dela na encarnação passada. Tinha sido uma jovem muito rica, poderosa, e ela não aceitava a presente encarnação, porque tinha na memória, na cabeça, que essa outra pessoa. Então essa menina Regina, ela vivenciava duas vidas ao mesmo tempo. Nesta vida, recordava a vida anterior. E de maneira que este fato podemos encontrar em um livro de um pesquisador brasileiro, Hermínio C. Miranda, Diversidade dos Carismas e Teoria e Prática da Mediunidade, e que fala em fatos de reencarnação. Está aqui o livro que pode ser encontrado por esta editora, não é? Publicações La Chatre, volume 1 e volume 2, que você que é interessado nos estudos da reencarnação, pode encontrar aqui vários fatos de aparições de espírito, de prática de mediunidade, mediunidade na Bíblia, reencarnação na Bíblia e nos livros antigos. Você pode encontrar nesta obra, voltamos, diversidade dos carismas, mostrando a reencarnação, a mediunidade e os fenômenos mediúnicos. E a propósito, nós vimos aqui em nosso e-mail a pergunta de um senhor, que ele diz, o Espiritismo, ele pergunta, o Espiritismo ensina a reencarnação, mas a reencarnação não está na Bíblia. Como o Espiritismo explica isso? Nós explicamos à luz do Espiritismo que o nosso companheiro que fez a pergunta talvez não conheça a Bíblia toda, leu apenas por cima e não conhece também os casos de reencarnação e nem conhece o Espiritismo, o nosso companheiro que fez a pergunta. Porque a Bíblia é um celeiro de reencarnação. Os profetas do Velho Testamento, eles eram médiuns e ensinavam a reencarnação. Ezequiel, Isaías, o profeta Jó, eles diziam, aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Chama-se reencarnação. E também no Novo Testamento, que faz parte da Bíblia, que todo mundo sabe, Jesus ensinou a reencarnação. Conversou com Nicodemos, e Nicodemos perguntou a ele, Senhor, como é essa história de reencarnação? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um rabino, era um doutor da lei, era um intelectual da época, um homem muito conhecido que ficou na história. E ele então, que pertencia ao Sinédrio, lá em Jerusalém, porque ele era rabino, ele foi ter na boquinha da noite com Jesus e perguntou, Senhor, sei que é da parte de Deus, como se explica os casos de reencarnação? Aí Jesus disse, Nicodemos, tu és um doutor da lei, és um homem sábio e não conhece essas verdades? Em verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Mas como pode, Senhor, no diálogo entre Nicodemos e Jesus, mas como pode, Senhor, um homem já velho morrer e voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? Aí Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, Nicodemos, não verá o reino de Deus. Por que ele falou em água? Porque água, naquela época, representava símbolo da matéria. E Jesus disse que o homem, com essa resposta, o homem é espírito e matéria.
sendo espírito matéria, ele quis dizer a matéria morre, mas o espírito sobrevive e volta de novo. Dá retorno. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo, era o que os profetas ensinavam. E o próprio Jesus confirmou o retorno do profeta Elias na pessoa de João Batista. Falando de João Batista aos apóstolos, aí Jesus apenas lembrou aos apóstolos, Jesus dizendo aos apóstolos, em verdade eu vos digo, que João Batista é o Elias que há de vir. Acredite quem quiser acreditar, quem está maduro para aceitar a reencarnação. Jesus ensinou a reencarnação e, conversando com os apóstolos, ele perguntava sempre aos apóstolos, quem sou eu e quem dizem os homens, quer dizer, os judeus, a respeito do Filho do Homem? O que é que eles dizem a meu respeito? O que eles comentam ao meu respeito? E um dos apóstolos disse, Senhor, uns dizem que és o que? João Batista? Outros dizem que tu és Elias? Outros dizem que tu és Jeremias? Outros dizem que tu és um profeta do Velho Testamento, quer dizer, que reencarnou, que voltou. Aí Jesus então, para confirmar, aí pergunta a Pedro, Pedro, que achas tu? Aí Pedro então disse, Senhor, eu digo que tu és o Filho de Deus, o Messias. Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi nenhuma revelação humana que te fez essa revelação, mas sim meu Pai que está no céu. Porque Jesus estava vendo que havia um espírito luminoso ao lado de Pedro, falando pela mediunidade de Pedro, que Pedro era médium e médio falante. O espírito estava ao lado dele e Pedro falou influenciado pelo espírito luminoso que estava ao lado dele, confirmando que Jesus era o Messias. Isto é o que nos diz o Evangelho. Então a reencarnação não é uma criação do Espiritismo, não é uma invenção de Allan Kardec, não é uma criação dos espíritos. A reencarnação é desde o começo da humanidade. Os países do Oriente ainda hoje têm como base da cultura deles, é base, a reencarnação, o nascer de novo. Sócrates, Platão, os grandes sábios gregos da época mais remota da humanidade ensinavam a reencarnação. Platão dizia, o que era que Platão dizia? Platão dizia, há um retorno à vida. Os vivos são os mortos que voltam. É a reencarnação. E Allan Kardec, como base do Espiritismo, apresenta a reencarnação para explicar os problemas da vida que as religiões não explicam e que só tem explicação à luz da reencarnação. Só se explica a justiça divina com a reencarnação, porque os cegos, surdo, mudo, aleijado, paraplégicos, mongoloides, com todos os problemas, só explica a reencarnação, porque essas criaturas nascem assim. E então o estudo de hoje para a reflexão é a reencarnação, a volta do espírito em novos corpos, porque a reencarnação reflete o perdão de Deus, é a reencarnação. Muita paz para todos.